Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo aí mais uma aula de PCP e gestão dos estoques. Hoje nós vamos falar um pouquinho dos 5 princípios da mentalidade, do pensamento enxuto e a sua correlação com o sistema de PCP e gestão de estoques. Então, o princípio da mentalidade enxuta, ele parte do pressuposto de que a primeira coisa que você tem que fazer é especificar o valor sob a ótica do cliente final. Então, aquilo que nós falamos na aula 3 sobre objetivos e indicadores associados a PCP e gestão de estoques, a importância de você olhar para a questão do giro dos estoques, para a liberação do fluxo de caixa, você está o quê? Gerando valor para os acionistas da empresa, para a organização como um todo. Por outro lado, a partir do momento em que você está objetivando o TIF, desempenho de entregas, melhorando o atendimento das entregas, você também está trabalhando a questão do valor sob a ótica do cliente final, né? E no meio do próprio processo, você também pode olhar essa perspectiva sobre cliente interno, fornecedor interno, e você está gerando valor também para esse tipo de cliente. Então é importante você ter em mente isso, quais objetivos e indicadores, quais valores você está gerando tanto para o seu cliente quanto para o seu acionista. O próximo passo é você identificar o fluxo de valor para cada família de produto. Então, nós vimos também na aula sobre medição, mapeamento da situação atual, a importância de você, uma vez identificada a família de produto que você pretende trabalhar, você fazer todo o sequenciamento dos processos, ou seja, o mapa macro do fluxo de valor, entender os processos, entender os estoques entre esses processos, o lead time, o tempo de atravessamento de todo o fluxo de valor, os problemas existentes nesse processo, que foram elementos que a gente veio trabalhando aí nas aulas anteriores, né? A partir disso, aí é um ponto muito importante, porque apesar da gente estar falando aqui de um curso sobre gestão de estoques, a mentalidade enxuta, né, que é a base que está norteando todo o nosso trabalho, que é o pensamento enxuto, ela prega que, no primeiro lugar, você tem que buscar estabelecer o fluxo contínuo. Né? Então, sempre entre dois processos, procure primeiramente fazer em fluxo. Né? Não precisa necessariamente ser um fluxo unitário, um fluxo escravos de Jós, né? de um item só. Um fluxo de um lote diário que seja, de um lote semanal, mas está fazendo em fluxo. Porém, a gente sabe que entre determinados processos é impossível estabelecer um fluxo. Né? Normalmente processos com tempos de processamento muito diferentes, processos que têm características de otimização muito diferentes. Né? Um processo muito interessante você trabalhar em lotes, como usinagens, estamparias, injetoras. Já no processo seguinte, uma montagem, já é importante você trabalhar em fluxo contínuo e unitário. Então, são processos que você vai ter otimizações baseadas em critérios diferentes. Outra situação também, processos de corte. O pessoal usa muito um sistema chamado nesting, que você vai pegar as peças e colocar nas chapas ali e tentar melhor aproveitamento da chapa. Às vezes o critério de otimização para aproveitar melhor as chapas é diferente de um critério de um processo seguinte, que pode ser uma estamparia ou uma usinagem, para você aproveitar melhor o setup das máquinas. Né? No aproveitamento das chapas, eu vou estar eventualmente tentando aproveitar baseado na espessura das chapas. Né? Então, eu tenho que otimizar ali um sequenciamento da programação, olhando para chapas de mesma espessura, tentando colocar sempre chapas de mesma espessura. Já no processo seguinte, você já vai estar tentando sequenciar e colocar junto peças que têm o mesmo tipo de setup, que vai usar o mesmo ferramental. Então, você vê que são critérios diferentes que vão otimizar cada processo. Como que você faz fluxo contínuo entre uma e outra? Se para otimizar uma, o critério de otimização é diferente, muitas vezes até conflitante, com o critério para otimizar o processo subsequente. Então, nesse tipo de situação não tem como, você vai acabar gerando estoque intermediário. Né? E aí, baseado nisso, quando não é possível você estabelecer o fluxo contínuo, aí vem o quarto princípio. Já que não é possível, crie um estoque
mas um estoque inteligente, um estoque baseado na lógica da puxada, né? Um estoque que vai ser gerenciado estrategicamente, né, pela lógica da produção puxada. E aí, quando a gente fala na lógica da produção puxada, é muito interessante, porque esse estoque ele passa a ter um nome diferente. Ele passa a ser chamado de supermercado. E é supermercado, pessoal, porque é inspirado no supermercado como a gente conhece mesmo, ou seja, supermercado é onde a gente vai fazer as compras e a maneira como esses estoques, principalmente nas prateleiras, né, são formados, são gerenciados, tá? Mas isso aí vai ser um assunto que a gente vai ver na nossa próxima aula e eu vou explicar melhor para vocês aí o que é um supermercado, né, como que surgiu esse conceito de supermercado, né, e por que todo supermercado é de fato um estoque. Porém, nem todo estoque é um supermercado, tá bom? Até mais, na próxima aula então a gente vai conversar sobre isso. Grande abraço, tchau, tchau.